Diga, gente. Vamos continuar com nossas atividades no Word. Tirar aqui a barra de gravação de tela. Pronto, a gente viu aqui a estrutura básica do Word, né? Vimos aqui a área de menu, os itens de formatação, né? Mostrei a vocês como é que faz a correção dos textos, né? A gente pode ignorar todas as sentenças erradas, adicionar dicionário ou verificar a ortografia. Mostrei a vocês que com as teclas, a tecla seta para a esquerda, a gente move o ponteiro para a esquerda, seta para a direita, a gente move o ponteiro para a direita, seta para baixo, a gente move a seta, o cursor para baixo, seta para cima, cursor para cima, além de outros atalhos. Eu vou mostrar a vocês quais são as formatações que a gente pode fazer no Word, certo? Uma das primeiras atividades que a gente faz no Word é digitar os textos, né? A gente faz a digitação dos textos e depois a gente faz a formatação desse texto. A gente deixa, o que é formatar o texto? É deixar o texto no formato que a gente quer. Vou colocar aqui. Texto. Aqui vários, só a nível de exemplo, certo? Então, bom, o Windows 7 ele tem a sua estrutura de formatação e de recursos de manipulação organizada através de abas. As abas são início, inserir, para inserir elementos, layout, para visualização da página, as referências, correspondência, revisão, exibição e outros elementos caso sejam instalados, né? No caso aqui eu tenho um PDF Architect, mas no de vocês provavelmente não vai aparecer. Então, os primeiros elementos de formatação vêm no início, né? Que são as formatações básicas. Para a gente formatar qualquer texto, primeiro a gente tem que fazer o que? Selecionar o texto que a gente quer formatar. Para a gente selecionar o texto, a gente tem que colocar o ponteiro do mouse, selecionar ao lado do texto que a gente quer, segurar com o botão esquerdo e arrastar. Então, quando a gente arrasta, a gente seleciona o texto. Se a gente quiser inserir vários textos, selecionar vários textos, a gente coloca o ponteiro do mouse. O ponteiro do mouse ele tem um tracinho, né? Um tracejado, um cursor. E a gente segura com o botão esquerdo e arrasta. E ele vai selecionando os textos que a gente quer. Se a gente quiser selecionar um caractere só, a gente clica no lado do caractere e arrasta só em cima do caractere. Certo? Então, outras formas de seleção a gente pode ver aqui, né? Para selecionar qualquer unidade é só arrastar, como mostrei para vocês, né? Arrastando, selecionando e arrastando. Para selecionar uma palavra, a gente pode tanto arrastar como dar 2 cliques, né? 1, 2. Deu 2 cliques e selecionar a palavra. Para selecionar um elemento gráfico, que eu vou mostrar para vocês, a gente clica no elemento gráfico. Para selecionar uma linha de texto, para a gente selecionar a linha, né? Mova o ponteiro para a esquerda da linha até que ela assuma a forma de uma seta, né? Então, seleciona, certo? Para selecionar várias linhas, mover o ponteiro para a esquerda da linha até que assuma a forma de uma seta para a direita e arrastar para cima ou para baixo. Então, se a gente tiver aqui vários textos, a gente pode
Clicando e arrastando, a gente pode aí selecionar vários elementos aí. Selecionar uma frase, a gente pode segurar a palavra Ctrl e clicar em qualquer lugar da frase. Segura Ctrl e aperta qualquer lugar da frase. Ele vai selecionar toda a linha, no caso. Shift, ele seleciona apenas as frases anteriores a palavra, segurando Shift e clicando nos textos, né? E tem várias outras formas de seleção, né? A forma mais simples é simplesmente, mais prática, selecionar e puxar, né? A gente pode também selecionar os textos de forma intercalada, né? Segurando Ctrl. Segura Ctrl, seleciona uma parte, segura Ctrl, seleciona outra parte e assim sucessivamente. Tudo baseado na seleção, né? Então, para a gente fazer qualquer tipo de alteração, a gente tem que selecionar o texto, ou o texto vai ser previamente formatado, e aí todo texto que a gente digitar ele já vai sair com formato, né? Então, vou mostrar a vocês aqui como é que faz as primeiras formatações. No item início, nós temos nossos primeiros itens de formatação simples, né, os mais comuns. O Word 2007, 2010 em diante, ele apresenta as formatações em forma de quadro, né? Então nós temos aqui quadros de área de transferência, quadro de fonte, quadro de parágrafo, de estilos e de edição. Quando a gente seleciona um texto, ou a gente seleciona vários textos, ou um bloco de texto inteiro, um parágrafo inteiro, a gente tem aqui as primeiras opções da área de transferência. A gente pode recortar, copiar ou formatar pincel. Recortar e copiar tem as mesmas funções que eu mostrei na cópia de arquivos e na cópia de pastas. Então você vai pegar o texto, criar uma cópia dele e gravar em outro local do próprio texto. Se você for recortar, ele vai recortar esse elemento do texto e colocar em outra parte do texto. Então, quando a gente clica em recortar, a gente tira o texto de onde ele estava e a gente clica em outro local e a gente clica em colar. Ó. Veja que no Word ele já mostra quais são os atalhos, né? Então, colar, Ctrl mais V, Ctrl V, copiar, Ctrl C, recortar, Ctrl X e assim sucessivamente. A gente cola e ele colou o texto, tirou daqui que estava no início e colocou aqui. Se a gente quiser copiar, seleciona o texto, clica em copiar e em outro local do texto a gente clica em colar, né? Colar. Ou a gente pode fazer isso através do botão direito. Seleciona o texto, botão direito, aí tem a opção de recortar, copiar e colar também, certo? Então, ou colar aqui, ou colar por aqui pelo botão direito. Botão direito, colar, certo? Formatar pincel. Formatar pincel é uma funcionalidade que ele pega todo o texto, toda a formatação do texto selecionado, copia essa mesma formatação e a gente pode gravar a mesma formatação em outro texto, selecionando outro texto. Então, se eu tiver aqui um texto que tenha uma formatação diferente, que eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, e eu clicar aqui em formatar pincel, todo o texto que eu selecionar vai sair com a mesma formatação que esse. Veja que ele já mudou a formatação. Então é uma cópia de formatação e não cópia de elemento. Recortar, retira elemento e cola em outro local. Copiar, copia o elemento e cola em outro local. Formatar pincel, copia a formatação do elemento selecionado
e cola em outro elemento, certo? A gente pode clicar aqui também em área de transferência, que vai aparecer aqui os elementos que a gente pode selecionar, né? Tem aqui o texto, né? Colar, tal. A gente pode limpar para tirar as referências de texto que foram colados. Lembrando, os atalhos são Ctrl C para colar, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, Ctrl X para recortar, Ctrl V para colar, certo? Formatar pincel, Ctrl Shift mais C, né? Ctrl Shift C. Se a gente quiser voltar, se a gente cometer algum erro e quiser voltar para a formatação anterior, a gente pode clicar em desfazer ou Ctrl Z, né? Apertar a tecla Ctrl e Z. Clique em desfazer até a gente chegar na formatação que a gente queria antes, né? Desfazer. Se a gente quiser avançar, né? Refazer o que a gente tinha feito, a gente clica em refazer. Ele refez a formatação. Se quiser consertar, né? Desfazer, ele desfaz a formatação. Essa foi a manipulação da área de transferência. Vamos agora para a formatação da fonte, né? Existem diversas formas de formatação de fonte. A primeira delas é o tipo de fonte, né? O tipo de texto da fonte. Alterar o tipo da fonte. Veja que apareceu aí. A gente pode acessar também por Ctrl Shift F. A gente seleciona o texto, ou os textos, né? As palavras. Clica aqui na setinha e procura uma fonte, né? Aí são várias fontes. Cada fonte tem um tipo visual do texto, né? As fontes padrão da norma BNT, que é a que todo documento formal exige, é as fontes Times New Roman ou Arial. A gente vai selecionar o Times New Roman ou a gente seleciona Arial. Veja que o texto muda, né? Vamos selecionar aqui Times New Roman. Ele modificou. Se a gente clicar de novo lá na opção de formatação e clicar em Arial, a gente vê a formatação do Arial. Se não conseguir achar a formatação, é só procurar por aqui com a barra de rolagem. Procura até a letra, onde tem Times, na letra T. A gente desce até achar a letra T, as palavras, as fontes com letra T, até a gente achar aqui Times New Roman. Times New Roman. Pronto. A gente pode alterar o tamanho da fonte através do botão aqui, tamanho da fonte, ó. Ctrl Shift P. Então a gente pode selecionar desde o tamanho 8, tamanho 10, tamanho 12, seleciona o texto, clica na setinha, seleciona o tamanho e clica. Seleciona o tamanho e clica. A gente pode fazer isso de diversas formas, ou com o texto inteiro ou apenas com um texto, né? E assim sucessivamente. O padrão da norma BNT é o tamanho 12. Textos comuns têm como padrão tamanho 12. Formato calibre, vou alterar aqui para Times New Roman e o tamanho 12. A gente pode alterar esse tamanho também pelas opções aumentar o tamanho, aumentar a fonte e diminuir fonte. Aumentar fonte com um azão e diminuir fonte com um azinho aqui. A gente clica em aumentar a fonte e ele vai aumentando sozinho, né? Vai clicando até aumentar. Diminuir fonte, ele vai diminuindo a fonte. Certo? Essa opção aqui eu vou explicar daqui a pouco. A gente pode deixar o texto com alguns aspectos visuais, né? Primeiro a gente pode deixar o texto negrito.
A gente pode deixar o texto itálico ou a gente pode deixar o texto sublinhado. Quando a gente clica em negrito, o texto fica mais escuro, né? A gente destaca o texto em relação a algum outro elemento, né? Algum outro texto. Deixou ele em negrito. Para usar o atalho é Ctrl N, né? Então, vou mostrar aqui no teclado. Deixa eu apagar aqui. Ctrl N. Seleciono o texto, Ctrl e aperta N. Ctrl N e Ctrl N. Ó. Então, mesma coisa que vem aqui no botão. Para deixar ele sublinhado, seleciona o texto e clica em sublinhado. Ó. Sublinhado, certo? Ctrl S. Ctrl S. Ele deixa o texto sublinhado. Deixar o texto sublinhado é marcar um traço embaixo do texto. Outra opção é itálico. Deixar o texto em forma itálica. O texto fica inclinado, seleciona o texto e deixa ele inclinado em forma itálica. O atalho, ele já informa aqui, Ctrl I. Ctrl e aperta a tecla I. Ctrl I, deixa itálico, de novo, desfaz. Esse recurso aqui é chamado de recurso taxado. A gente pode selecionar um texto e passar um traço no meio do texto, né? Clica em taxado, que ele passa um traço no meio do texto. Se quiser desfazer, clica aqui em desfazer. Aqui é a opção de sobrescrito e sobrescrito, né? Subscrito, sobrescrito, certo? Subscrito é quando a gente tem um texto na base de outro texto. Sobrescrito é quando a gente tem um texto no topo de outro texto, né? Então, criar letras pequenas acima da linha do texto. Um exemplo aqui, vou criar aqui, selecionar esse texto aqui, clicar em subscrito e quando a gente clica fora, né? Ó, ele está subscrito, ó. A gente seleciona o texto, ele está subscrito em relação ao texto de cá. Se eu quiser mostrar aqui para vocês como vocês podem fazer sem selecionar, desmarcar aqui, seleciono o texto, vou desmarcar, voltou ao normal. Para a gente deixar os próximos textos subscritos em relação ao texto anterior, clica no último caractere depois da última letra, né? Aqui no caso depois do O, dá um clique, selecionou, clique em subscrito e continua digitando, né? Vou clicar texto, ele digitou um texto, ele digitou um texto na base do texto, digitou um texto como base de outro texto. Se eu selecionar ele e clicar em sobrescrito, ele vai selecionar no topo, acima da linha. Sobrescrito, subscrito, sobrescrito, sobrescrito. Essa opção desmarcou os dois, ele fica comum, normal. Essa opção a gente pode deixar as palavras maiúsculas e minúsculas, né? Então a gente pode deixar a palavra, a primeira letra maiúscula, toda minúscula, todas maiúsculas, colocar a primeira palavra maiúscula, certo? E alternar entre maiúscula e minúscula. Então a gente pode colocar aqui, selecionar o texto, primeira letra em maiúscula, toda minúscula, ó, deixa o texto minúsculo, toda maiúscula, colocar cada palavra em maiúscula, então o início de cada palavra em maiúscula, e alternar entre maiúsculo e minúsculo, ó. Primeiro minúsculo, o resto maiúsculo. Deixa padrão. Nessa opção a gente pode alterar aqui o realce do texto. Então, quando a gente seleciona, veja que ele tem um realce, né?
que é essa sombra de seleção que a gente tem, que significa a linha, né? A linha onde o texto está inserido. A gente pode dar um realce nesse texto, né? Como ele informa, coloca o ponteiro em cima, cor do realce do texto. Cor do realce do texto. Fazer o texto parecer como se tivesse sido marcado com marca-texto. Então, a gente clica, escolhe uma cor e o texto fica com um realce, né? Como se a gente tivesse marcado realmente com marca-texto. Para alterar a cor do texto em si, das letras, né? Seleciona o texto e clica em cor da fonte. Clica na seta e procura uma cor que vocês queiram, né? Então, vermelho, verde. A cor padrão é automático. Se fizerem a formatação do texto e não conseguirem voltar à formatação original, vocês podem selecionar todo o texto e clicar na opção limpar formatação. Quando você limpa a formatação, ele pega toda a formatação que vocês fizeram e volta à formatação padrão do Windows, né? Cliquei em limpar a formatação, ele tirou toda a formatação do texto e deixou original, né? Selecionar o texto para tirar o realce, selecionando o botão do realce sem cores, ó. Quando você clica sem cores, você tira o realce. Com cor, seleciona o realce amarelo, sem cor, tira o realce. Sem cores. Certo, gente? Então aqui foi nossa primeira manipulação de formatação de fonte. A gente pode também clicar aqui na setinha no canto do quadro, fonte, e a gente pode fazer a formatação direta aqui nesse quadro, né? Vai aparecer aqui o quadro. Aqui, muitos programas abertos, pronto. Fechar e mostrar de novo, clica na setinha. Pronto, ó, e ele aparece fonte. Aqui você escolhe o tipo da fonte, o estilo da fonte, se ele é regular, ou seja, se é o normal, se é itálico, se é negrito, ou se é negrito e itálico. Porque o tamanho, a cor, você escolhe a cor, o estilo de sublinhado, se é com uma seta, duas setas, e assim sucessivamente. Cria um texto aleatório e vamos fazendo os testes. Depois da formatação da fonte, a gente tem a formatação do parágrafo. Vou criar aqui um parágrafo, vou selecionar aqui esses textos, vou copiar e vou colar até fazer um parágrafo. Fiz um parágrafo de texto. Apaga esse aqui de baixo. Quando você clica backspace, você apaga o texto que está atrás do cursor. Quando você clica delete, você apaga o texto que está à frente do cursor. Lembrando a vocês. Bom, nós temos aqui um parágrafo e temos aqui a formatação de parágrafo, o quadro de formatação de parágrafo. Como é que a gente pode formatar o parágrafo, né? A gente seleciona parágrafo, a gente pode colocar marcadores numéricos em linha, a gente pode diminuir o recuo, aumentar o recuo, classificar em ordem crescente, colocar marcadores,
alinhar o texto à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar. Então, vou mostrar aqui os básicos, né? Primeira coisa que a gente pode fazer é, vou dar um enter aqui para descer parágrafo, eu vou criar um texto aqui, Então a gente pode alterar a posição do texto no parágrafo. A gente pode colocar ele alinhado à esquerda, a gente pode colocar ele alinhado à direita, ele vai ficar alinhado à direita na tela. A gente pode deixar ele alinhado centralizado, ele centraliza o texto. E a gente pode justificar, que além de a gente alinhar à esquerda, a gente justifica ele toda a margem. Ele se ajusta toda a margem do texto. Então, vou mostrar para vocês aqui. Selecionar aqui todo o texto, alinhado à esquerda, centralizado, ó, o texto ele fica centralizado. Alinhado à direita, o texto fica com alinhamento à direita. Alinhado à esquerda, que é alinhado à direita, ó. Alinhado à esquerda, ele alinha todo o texto à esquerda. Alinhado à direita, alinha todo o texto à direita. Centralizado, ele alinha o texto no centro. Justificado, ele justifica todo o texto, né? Deixa o alinhamento padrão, ó. Alinhou na direita, alinhou na esquerda e alinhou no centro, né? A gente pode aumentar o espaço entre o texto, espaço entre as linhas do texto, clicando aqui na opção espaçamento entre linhas. Quando a gente dá um clique nele, a gente pode deixar aí o aumento de um espaço, 1,15 de espaço, 1,5 cm de espaço, 2 cm de espaço e assim sucessivamente, ó. Cone 1, ele diminui o espaço entre as linhas. Selecionar 1,15, eu aumento o espaço entre as linhas. No meio, ele aumenta para 1,5 o espaço entre as linhas, né? 1,5 mm no caso, 2 mm, ó. A gente pode também clicar aqui em opções de espaçamento de linhas. Clica nele e aqui a gente vai ter a formatação do parágrafo como um todo, né? Vou clicar aqui ou clicar aqui também, no quadrinho aqui, ó, parágrafo. Um alinhamento justificado, à esquerda centralizado e à direita, ó. Nível. Aqui eu vou explicar a vocês como é que funciona. Vem dessa parte aqui dos estilos, né? Veja que cada estilo que a gente clica a gente altera. Não vou parar nisso agora. Então, opções de espaçamento entre linhas. Epa, muda aqui. Pronto, voltando. Seleciono o texto. Espaçamento entre linhas. Opções de espaçamento entre linhas. Aí temos aqui o espaçamento entre linhas, né? Quais são as opções de espaçamento entre linhas? Duplo, simples, né? Espaçamento simples, ele é 1,0, né? 1,5 linhas, ele pega uma linha e metade de uma linha. Duplo, ou seja, ele aumenta 2 vezes a linha. Múltiplos, deixa eu pegar aqui 1,5 mesmo, a gente altera 1,5. Se a gente chegar aqui a opção de espaçamento entre linhas, duplo, a gente já dá um espaçamento duplo. Ou senão a gente vem por aqui mesmo, 2, 2,5, 3. Quanto mais largo, maior vai ser a numeração do espaçamento. Ele fala aqui adicionar espaço entre parágrafo ou remover espaço depois do parágrafo. Veja que aqui ele dá um espaço aqui e tira espaço daqui, ó. Tem um espaço aqui para cima
Adicionar, deu uma adicionada aqui no espaço, acima, e remover, ele tirou. Aqui embaixo, adicionar espaço depois, aumentou o espaço, diminuiu o espaço, remover espaço depois, remover espaço. Para a gente fazer a formatação do sombreamento, a gente pode selecionar todo o parágrafo, deixar ele 0,5 padrão, e a gente pode fazer o sombreamento do parágrafo, né? Clicando aqui nas cores, a gente pode deixar o parágrafo todo em uma cor. Então, todo o parágrafo ficou na cor selecionada aqui no sombreamento. Se a gente não quiser nenhuma cor, seleciona todo o parágrafo, vai lá, sombreamento, clica na setinha e seleciona aqui 100 cores. 100 cores. Depois a gente pode colocar bordas. A gente pode selecionar a linha ou o parágrafo e a gente pode colocar bordas, né? As bordas a gente vai transformar o parágrafo em um quadro, né? Então, borda inferior, ele coloca a borda embaixo do parágrafo. Borda superior, ele coloca uma linha acima, uma borda acima, borda esquerda, borda direita, todas as bordas. Colocou todas as bordas, todas as bordas externas. No caso aqui, todas as bordas não está selecionando porque não temos linhas internas aqui, né? No caso, ele está pegando a borda do parágrafo e não da linha. Se eu selecionar aqui da linha, aí eu vou colocar aqui todas as bordas, né? Ele colocou a borda na própria linha, né? Então, marca aqui para tirar as bordas, seleciona todo o texto e clica em sem borda. Tirou as bordas. Para a gente colocar marcadores, a gente pode selecionar um parágrafo e clicar em marcador, né? Quando a gente clica em marcador, ele coloca o marcador e a gente coloca o texto que a gente quer no marcador. Quando ele dá Enter, ele continua a marcação. Ele está fazendo listagem em tópicos. Se a gente quiser fazer alteração no tipo de marcação, a gente pode colocar ponto, nenhum. Seleciona aqui nenhum marcador. Nenhum. Ponto. Círculo branco, quadradinho, né? Uma seta e um sinalzinho. Bloqueio aqui. E assim sucessivamente. Se a gente quiser alterar e criar uma marcação numérica, ó, colocar uma numeração, a gente pode clicar em numeração, ó, e ele altera para a numeração. A gente também pode selecionar aqui o tipo de numeração, o formato de número usado. Ou esse aqui com ponto, ou esse aqui com parêntese, romano, com letras maiúsculas, letras minúsculas. Então, toda vez que a gente selecionar, a gente vai colocando a marcação, certo? A opção de lista, né? Para a gente criar a lista, a gente pode criar aqui listas numéricas com níveis, né? Pode ter aqui as listas numéricas, e depois das listas numéricas a gente pode colocar números aumentando o recuo, ó, 3.1. A gente aumenta o recuo aqui, ó, 3.1, 3.2. Se aumentar o recuo, ele já aumenta o nível, e assim sucessivamente. Aumentar recuo,
Para aumentar o recuo, a gente tem a opção aqui de diminuir e aumentar o recuo, né? Então, para aumentar o recuo, a gente clica aqui no texto, no início do texto, e a gente aumenta o recuo do texto. Então, o texto vai ser recuado. O texto que está no início da margem aqui, ele vai recuando para a esquerda ou para a direita. Para a direita ou para a esquerda, no caso. Aumentando o recuo, ó, o texto vai se tornando recuado, né? Então, vai aumentando o recuo, né? Ó, e o texto está recuado, o parágrafo está recuado, ó. Para diminuir o recuo, seleciona aqui e diminui o recuo, ó. Esse aumento ou diminuição do recuo a gente pode fazer também por aqui, pelo marcador da régua, né? Clica aqui no quadradinho do marcador e arrasta, tá? Aumentando o recuo. Clicando na setinha aqui de cima, a gente aumenta o recuo da primeira linha. Seleciona a primeira linha, ó. Primeira linha. Pronto. Corrigi o erro aqui, ó. Primeira, ó. Somente da primeira linha. Deu um errinho ali, mas consertou, certo? Às vezes o programa dá um erro e não faz o que a gente quer. Mas depois é só a gente voltar tudo e fazer de novo que ele volta ao normal. Então, para deixar o primeiro e aumentar o recuo de todo o parágrafo e assim, gente, a gente tem que selecionar a parte do parágrafo que a gente quer recuar, né? Então seleciona, a gente não pode esquecer de selecionar e a gente pode aumentar o recuo. Clicando para trás aqui, a gente volta a primeira linha aqui para trás. Tirar a seleção. Voltar aqui. Opa, deu erro aqui. Cadê? Vou voltar aqui que ele deu uma travada. Voltando. Aqui vou selecionar o texto todo, aumentar o recuo do texto todo. Vou voltar aqui para tirar esse erro, né? Selecionar o texto todo, aumentar o recuo do texto inteiro que está selecionado. Assim, ele deu esse erro porque aumentei o recuo do texto todo, mas a segunda linha ele está reconhecendo como, ó, o primeiro recuo e está adiantando da linha acima. Então vou voltar aqui, deixar alinhado, seleciona e deixa alinhado. Então toda vez que você quiser mudar o recuo de uma linha, você seleciona a linha, ó, seleciona a linha e aumenta o recuo dessa linha. Então a gente pode selecionar a linha ou o parágrafo e aumentar o recuo da linha do parágrafo. Vamos fazer de novo. Seleciona a linha para aumentar o recuo, ó, da linha, aumentar o recuo da linha e aumentar o recuo da linha. Se quiser selecionar o parágrafo inteiro, ó, puxa, e diminui o recuo do parágrafo inteiro. Então a gente deixou padronizado nessa sequência, ó. Como tá vendo aí a marcação de uma linha imaginária aí, certo? Então aumentar o recuo, diminuir o recuo, aumentar o recuo, diminuir o recuo. Para organizar o texto em ordem alfabética, a gente pode colocar aqui em texto, mostrar vocês aqui,
colocar aqui uma palavra. Letra A, letra B, letra B e letra C. Então a gente pode pegar esse texto e deixar ele em ordem alfabética. Seleciona os textos que a gente quer deixar em ordem alfabética, a gente clica aqui em classificação. A gente clica em classificação e a gente escolhe classificar por parágrafo ou por campo, né? Campo, no caso, se fosse tópico. E a gente classifica por ordem crescente e decrescente. Ordem crescente de quê? De texto, né? Ou seja, ordem alfabética. Se fosse por número, se fosse números, ele ia organizar por números. Se fosse datas, ele ia organizar através de datas. Então, como é só texto que a gente tem, a gente seleciona texto, marca crescente e dá OK. Tá? Ele organizou aí em ordem alfabética A, B, C, D. Se a gente clicar em texto e decrescente, ele vai inverter e mostrar em ordem decrescente, né? D, C, B, A. Certo? Então, vou deixar aqui crescente. Bom. Os estilos, gente. Os estilos são configurações padrões que já vem configurado no próprio Windows, e a gente pode selecionar. A gente pode pegar um texto, né, qualquer, selecionar e definir qual é o estilo de texto, qual é o estilo de formatação que eu quero para esse texto. O estilo normal é o estilo que a gente está fazendo alteração agora. Então, toda alteração que a gente faz desse texto padrão é o texto normal. A gente tem um texto normal, a gente vai digitando, vai alterando, né? O padrão do normal é calibre tamanho 11. Título 1 ele já tem uma configuração diferente, né? Ele já é Cambria, do tipo Cambria, tamanho 14. Título 2 ele já tem Cambria, tamanho 13. Agora a gente pode alterar esse estilo. Como é que a gente altera esse estilo? A gente clica aqui no estilo, vou clicar aqui título 1, por exemplo, seleciona o estilo, né? O estilo do texto, botão direito, modificar. Aí na modificação a gente pode alterar o nome do estilo, né? A formatação, pode colocar aqui também Times, né? Tamanho 12, ó, tamanho 12, sem negrito e com cor automático, né? Então vamos deixar igual ao padrão normal que a gente está. Dá OK e o texto ficou, ó, igual ao que a gente estava digitando. Veja que o espaço, né, espaçamento entre linhas está diferente. Então a gente vem aqui de novo, botão direito, modifica, e a gente vem aqui para alterar o parágrafo. Como é que a gente faz para alterar o parágrafo? Aqui não tem a opção de mostrar alteração de parágrafo. Só se a gente vir por aqui, ó, diminuir o espaçamento entre parágrafos ou aumentar o espaçamento entre parágrafos. Se a gente clicar em diminuir, ele vai, ó, diminuindo o espaçamento entre parágrafos. Vou mostrar para vocês aqui. Diminui. Se a gente quiser alterar de outra forma, a gente pode vir aqui em formatar. A gente pode formatar a fonte, formatar o parágrafo, formatar a tabulação, a borda e demais elementos que eu vou ensinar vocês quando a gente for trabalhar com o sumário. Vou focar muito nessa parte, certo? Então, toda vez que a gente selecionar um texto e que a gente dizer que era do tipo título 1, ele vai pegar a formatação do título 1. Se eu disser que é do tipo título 2, ele vai pegar a formatação do título 2. Aqui a gente pode alterar os estilos. Pega esses estilos aqui e alterar, né? Mexer nisso, né? Aqui é para a gente localizar. Quando a gente clica aqui em localizar, a gente procura um termo, por exemplo. Clica em localizar. E lá, por exemplo, A. Manda localizar que ele vai procurar o texto, né? Ele não encontrou, deixa eu ver se ele vai encontrar aqui. Pronto, ele encontrou aqui o termo, ó. Encontrou. Vou botar aqui de novo, localizar, clique em localizar texto. Vou localizar que ele vai procurar tudo que tem texto.
certo? Ó, tudo que tem texto ele vai procurando. Fechar aqui. Vamos botar aqui na barra de rolagem. Lembrando que vocês podem aumentar o zoom da página ou diminuir o zoom da página, né? Aumentando o zoom da página, só clicar aqui na setazinha aqui, mais, diminuindo, aqui, certo, gente? Então, nesse vídeo a gente vai parar por aqui. Vimos todas as formatações básicas, iniciais, né? Por isso que ele vem na aba início, são as principais formatações. E a próxima etapa agora é inserção de elementos. Até mais.